Olá! Retornando aqui para a nossa terceira videoaula sobre orientação a objetos com PHP, né? Bom, vamos lá. Agora eu quero mostrar para vocês algo sobre herança, né? Então, nós já vimos a parte de encapsulamento, né, onde a gente define aqui os atributos privados ou protegidos, e deixamos os métodos públicos para acesso a esses atributos, seja para setá-los ou para ler esses atributos, né? E aí a gente vai dar uma olhadinha rápida sobre herança, considerando que o conceito de herança vocês já tenham aprendido nas outras disciplinas aí do nosso curso, né? Mas dando uma pincelada de forma bem geral em herança, eu criei aqui, né? Aqui é o fim da, vamos comentar aqui, fim, classe, pessoa. Então, eu tenho aqui a classe pessoa com seus atributos e um único método, poderia haver mais aqui. E aí, eu crio uma segunda classe, que é a classe programador. E quando eu falo que a classe programador, ela extends pessoa, eu estou falando que ela herda, ela estende a classe pessoa. O que isso significa? A classe programador, ela tem toda essa estrutura da classe pessoa e ela pode, além disso, adicionar seus próprios atributos, seus próprios métodos. Então, ela herda os atributos e os métodos definidos pela classe herdada, lá na classe herdada. Tanto que aqui, olha, eu não coloquei nada, né? Isso aqui que eu coloquei aqui dentro, eu já vou falar para vocês o que é, né? Mas eu posso fazer o que aqui, olha? Eu posso acrescentar aqui, nós temos aqui na classe pessoa os atributos nome, idade e senha. Eu posso, ele é um programador, eu poderia adicionar aqui um atributo privado, linguagem, né? Já que ele é programador, qual que é a linguagem, né? Que ele vai trabalhar. E eu coloco aqui, PHP, pronto, né? E eu poderia, inclusive, adicionar aqui para acessar esses atributos, né? Então, eu poderia aqui, olha, ter um atributo, um método verdados aqui, onde eu colocaria, já vou explicar todo esse restante aqui, né, ó, onde eu colocaria para exibir aqui o atributo linguagem, né, ó. Então, eu vou colocar aqui eco. Eu não vou pôr eco linguagem, né, eu vou fazer aqui, ó, dentro da classe programador. Tudo bem, pode ser, por enquanto. Eu ia criar um get, set, mas eu vou colocar aqui só para ser mais rápida, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, opa, eco. Então, eu vou colocar aqui linguagem, 2 pontos, e vou concatenar aqui o atributo linguagem que nós definimos aqui. Opa, o atributo linguagem que nós definimos aqui, né? Então, o que que acontece? Quando eu venho aqui, ó, que é o final da classe programador, né, ó, fim, classe programador. Então, quando eu vim aqui e fiz aqui a criação da variável pessoa, eu estou criando aqui uma instância de programador. Quando eu crio aqui programador, né, eu não tenho aqui dentro de programador, eu não tenho esses atributos, eu não tenho esse método, né? Então, eu vou até comentar aqui, ó, o verdados. Ah, ó, vou comentar, tá? Então, aqui na classe programador, eu não tenho nenhum método chamado verdados. Eu não tenho atributo nome, idade e senha. Mas, programador herdou a classe pessoa. Consequentemente, se eu herdei essa classe pessoa, eu tenho, então, esses atributos, né? Eu tenho isso daqui definido para mim, quando eu faço esse new. Então, automaticamente, se eu executar aqui, ó, pessoa, verdados, vai funcionar porque ele vai olhar aqui. Na classe programador
Tem o método verdados? Não tem, mas essa classe herdou a classe pessoa, e lá na classe pessoa tem. Então, ele vai executar daqui. Então, daria certinho. Eu poderia, por exemplo, nem ter colocado esses atributos já inicializados aqui. Eu coloquei para mostrar a questão do público, privado, protegido, para não demorar aqui ter que ficar criando os getters e setters. Eu vou deixar todos como públicos e vou deixar sem inicialização, tá? Mas o correto seria que eles fossem privados e eu tivesse get set aqui para setar o valor, tá? Mas eu vou só declarar esses atributos, tá? Aqui o método para exibição, e aí eu vou fazer assim, olha. Eu vou fazer aqui pessoa e atributo nome, recebe então Simone. E aí você pode me dizer, mas na classe programador aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, programador. Ó. Mas, Simone, você está falando que aqui, programador, você fez new programador. Aqui não tem o atributo nome para setar. Mas não tem, mas ele herda pessoa. Lá na classe pessoa tem o atributo nome, né? A mesma coisa aqui, né? Olha, você tá programador, e você tá lá o outro atributo que é a idade, né? Vamos fazer de conta aqui 20 aninhos, né? Tem idade aqui em programador? Não, mas ele herdou pessoa e tem, né? E a mesma coisa aqui, olha, programador, senha. 1, 2, 3, 4, né? Não tem aqui, mas tem lá em pessoa que ele herdou. E a linguagem, por exemplo, eu poderia também ter apenas declarado aqui, né? E aí, novamente, programador, linguagem, programador, linguagem e setar aqui como PHP, né? Bom, o que vai acontecer? Né? Aí a linguagem, sim, eu tenho aqui, né? Então, ele setou, tá? Agora, quando eu executar aqui, ó, programador ver dados, aqui não tem, né? Então, ele vai lá em cima e vai executar esse ver dados, né? Se eu definir ver dados aqui, ele executa. A gente chama isso de sobrescrita, né? Então, ele vai executar o método ver dados da classe filha, né? Quando ele acha que na classe filha, né, a classe que herda a pessoa, se ele achar o ver dados aqui, ele executa a daqui, né? Então, vamos dar uma olhadinha nisso aqui, como é que tá nesse momento, né? Então, o exemplo 6, vamos colocar ele aqui. Exemplo 6, tá dando um errinho aqui, linha 43, deixa eu ver o que eu ocasionei de erro aqui. Ah, é porque é privado. Vou ter que deixar como público, como eu não defini os métodos getSet, eu vou ter que trabalhar com o público, tá? Para acessar fora da classe, né? Então, olha só. Eu tenho aqui, olha, setei tudo, né? Ó, new programador, que é essa classe aqui. Setei os atributos que não estão aqui, mas estão na classe herdada. Então, passa a fazer parte de programador. Setei linguagem, que está aqui. E quando eu mando executar ver dados, ele não achou aqui, ele vai na superclasse, que é a classe herdada, né? Só que ele não exibiu a linguagem aqui, porque aqui eu não exibo a linguagem, né? Então, eu poderia, por exemplo, né, colocar aqui, olha, um ver dados específico aqui da classe filha. Só para vocês verem qual que vai ser executada, se é da classe filha ou se é aqui da superclasse,
a gente pode usar aqui esse método getClass, né, essa funçãozinha getClass aqui, eu coloquei um comentário para vocês, ó, para ver que classe está executando esse método aqui. E vocês vão ver que ele vai exibir lá, programador, né? Então, como vai exibir programador, a gente sabe que é esse método verdados que está sendo executado e não esse, né? E aí aqui, né, eu tenho os dados aqui que eu quero exibir, né? Olha, eco, o nome, a idade, a senha e aqui a linguagem. Eu tinha colocado aqui para vocês entenderem, eu já nem vou tirar esse comentário daqui, porque isso não tinha funcionado. Por que não tinha funcionado? Porque a gente estava usando atributos privados e atributos protegidos, que não podem ser vistos, né, fora da classe. O protegido sim, o privado não. Nesse momento, como está tudo público, isso daqui vai funcionar. Tá? Então, vocês vão ver que agora, quando eu fizer programador verdados, ele vai chegar aqui na classe programador, opa, ela tem o verdados. Então, é essa daqui que vai ser usada e não essa, tá? Agora, quando eu não tenho um método na classe filha, ele vai lá na superclasse, que é a herdada, e vê se lá tem e executa de lá, tá? Então, nesse momento, olha, nós vamos executar novamente aqui. Alguma coisa também que eu não fechei. Linha 31, aqui, a mania do Java, né? Não é ponto. Está lá, ó. Então, ó, o que é esse programador? É isso aqui, ó. Está usando verdados da classe programador. Tá aqui. Aí ele mostrou o nome da classe que está executando verdados. Então, ele não usou da classe pessoa, e sim da classe programador. Né? E aí ele exibiu o nome, a idade, a senha e a linguagem. Tá? Bom, agora vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou retornar o código do jeitinho que estava, tá? Então, eu vou dar um monte de Ctrl Z aqui. Eu vou deixar do jeito que estava quando nós começamos a videoaula aqui. Ó, esse atributo está público, já está setado. Esse é protegido, a idade. Protegido, quem pode acessar para exibir ou para setar? Métodos da própria classe ou das classes filhas, ou seja, as que a herdaram. Então, aqui, se eu tentar exibir a idade, vai funcionar. Porque é protected, essa é uma classe filha, então ela pode acessar, ela enxerga o atributo, né? A senha é privada, então eu coloquei aqui, ó, vai dar erro, porque atributo privado apenas aqui funciona, tá certo? Então, olha só, eu vou tirar daqui, nesse momento eu vou colocar o getClass para vocês aqui, ó. Para vocês verem que nesse momento, o verdados que está sendo executado é aqui da classe pessoa, porque na classe filha não tem. Então, ele vai executar lá em cima, ó. Linha 16, toda vez que eu estou mudando aqui, eu estou deixando passar alguma coisa, ponto e vírgula. Então, tá lá, ó. Pessoa. Aqui é porque eu não quebrei linha. Então, a classe pessoa, aí ele exibiu Simone, idade e senha, ó. Simone, idade e senha, certo? Bom, agora, eu vou tirar o comentário daqui e nós teremos alguns erros, por causa disso que eu falei. Então, embora agora nós tenhamos aqui verdados na classe pessoa, eu estou tentando acessar um atributo aqui, que é a senha, que é privado. E ele não vai deixar, mas o protegido ele deixa, porque nas classes filhas é possível acessar. Então, agora é o programador, né, a classe programador, que está acessando, executando verdados. Simone é o nome, ele conseguiu exibir. A idade, ele conseguiu exibir. A senha é protegida, é privada. Então, ele vai falar, ó, programador, a classe programador não tem o atributo senha. Ele nem sabe dessa existência do atributo senha, né? Então, ele não consegue exibir. Se eu voltar aqui, ó, e deixar isso aqui como público, mesmo a classe filha conseguiria acessar. Certo? Então, esses são os cuidados que nós temos que tomar aí na orientação a objetos, ok? Bom, na aula 7 ainda fala um pouquinho aqui
sobre herança, né? Olha, nós temos aqui uma classe chamada documento, né? Ó, o número do documento é privado. Aí eu tenho a função getNúmero, que apenas retorna o número que tenha sido setado aqui. setNúmero recebe como parâmetro um número que vai ser setado ali naquele atributo. E aí uma subclasse ou classe filha, que é a classe CPF extends documento, ou seja, ela herda isso daqui, atributos e métodos, né? E aí o que a gente tem aqui, olha, uma função, né? Validar, deixa eu voltar aqui que acho que eu apaguei sem querer uma linha. Então tem aqui, ó, uma função validar, que vai retornar um booleano, né? E aqui eu falo, né, olha, número do CPF vai receber o retorno da função getNúmero de diz, ou seja, o objeto que estiver sendo referenciado naquele momento. Então ele vai lá, getNúmero e retorna o número. Retornando o número, né, vai atribuir para essa variável. Eu poderia ter aqui um código de validação do CPF, que se passasse nas condições retorna true, se não retorna false. Eu não coloquei esse código aqui nesse momento, né? E aí aqui é o fim da classe, ó, fim, classe CPF. Aqui é o fim da classe documento. E aqui seria o código, uma outra classe, um outro código que vai criar agora os objetos, que vai usar essas classes. Né? Então, eu cliquei aqui, ó, documento new CPF. Então, ele criou um objeto, instanciou um objeto da classe CPF. Então, a classe CPF tem essa estrutura, esse objeto, então, tem esse método aqui disponível, mas como CPF está herdando a classe documento, ela também, a classe CPF também tem esse atributo e esses dois métodos aqui, né? E aí eu venho aqui, então, olha, documento, setNúmero, ele vai olhar, né? Documento, lembrando que documento foi usado foi criado usando a classe CPF. Então, ele vai olhar aqui, a classe CPF, olha, ela tem o método setNúmero? Ela não tem, mas como ela herdou documento, lá em documento tem, ela vai usar essa daqui. Né? E vai receber, então, como parâmetro esse número aqui, né? Ó, e vai setar o atributo número do documento com esse número. E aí, eu posso, né, executar aqui, ó, documento validar, né, ó. O documento validar, ele vai olhar aqui, bom, foi criado usando CPF, lá em CPF, tem validar? Tem. Então, ele vai aqui, ler, né, executar getNúmero, que está aqui, e setar aqui nessa variável e retorna true. Não fiz as validações, é só para a gente entender o fluxo, né? E eu também posso aqui retornar, exibir o número do documento. De novo, né? Só exibindo, né? Então, ó, doc, getNúmero. Ele vai olhar, aqui tem getNúmero? Não tem. Mas ali, na classe herdada, tem, né? E aí, ele exibe o número do documento pra gente, tá? Então, se eu executar esse código aqui, exemplo 7, é só o finalzinho lá, onde ele exibiu o número do documento, tá certo? Aqui, return true, eu poderia aqui colocar um echo, né, ó, de doc validar, porque ali ele só retornou true, ele não deu nenhuma mensagem, então ele colocou aqui, ó, 1 é true, né? Então, a gente está vendo que ele validou, então o documento é válido. Daí eu poderia fazer if para dar mensagens, formatar a tela, bonitinho, porque validou, o número do documento está ok, né? Mas agora é só para vocês entenderem aqui o fluxo aí da ideia, tá? Bom, o que mais que nós podemos incluir nessa videoaula? Eu vou, acho que, gravar um último vídeo depois com esse outro exemplo, porque senão também vai ficar bem grandinho aí. Eu vou gravar um próximo falando de interface e classe abstrata, que são mais dois conceitos aí de orientação a objetos, ok? Já já eu tô de volta.